Glória a Deus. Salmos. Paz, Senhor, a toda a igreja. Paz, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pelas transmissões das redes sociais. Pensa numa batalha profunda. Foi desde que o irmão, ele me colocou essa missão da gente compartilhar as grandezas e a comunicação de Deus. Durante esses dois meses e meio, foi uma batalha transformadora. Primeiro que muito tempo eu me coloquei de banco diante da caminhada espiritual para adquirir algumas respostas do Senhor devido a certas condutas, que a gente toma na caminhada. Mas graças a Deus, esqueci. Graças a Deus, Deus está aqui para nos trazer revelação, para nos trazer renovação e entendimento da palavra. E não tem como não chorar, né, irmão Odair? Quando o Senhor fala no nosso íntimo. Quando as canções, quando os hinos, eles corroboram dentro da nossa caminhada. Não tem como não ouvir a palavra de Deus, não ouvir o louvor de Deus e não associar com nossa caminhada e com a nossa busca pelo aperfeiçoamento e pela intimidade de Deus. E o bom que a nossa casa é uma casa que existem grandes anunciadores da palavra do Senhor. Então, fiquei um pouco até meio inibido, para trazer uma intimidade minha com Deus, uma forma como eu leio, como eu estudo as Escrituras e me relaciono com o Senhor, onde eu vejo irmãos que têm uma caminhada profunda, uma caminhada de intimidade, tamanha com o Senhor, e a forma de se expressar aqui nem se fala. Um dos principais também foi o irmão Almeron, o pastor Almeron, lindo, o Senhor te usa maravilhosamente. Então, quando eu vi o Senhor usando o Senhor da forma como usou, eu falei, é um exemplo a se seguir. E então o nível é bastante satisfatório para a gente buscar essa caminhada e essa intimidade com o Senhor. Então, vou fazer uma breve introdução para que eu possa entrar no texto e tentar trazer o que eu tive com o Senhor de comunicação com Ele e também passar por os irmãos e, se for de engrandecimento e crescimento para os irmãos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Então, durante 20 anos eu comecei uma caminhada de autoconhecimento, onde permeei várias escolas de conhecimentos e várias escolas de conhecimentos espirituais e várias escolas de conhecimentos filosóficos, a qual nós temos hoje, que é a psicanálise, a psicologia, e hoje no tocante geral, nós temos aí um estudo falado da PNL. E durante essa trajetória que eu tive, eu vou resumindo tudo, eu digo sim para os irmãos, não há nenhum conhecimento secular que consiga trabalhar o caráter do homem e o desenvolvimento do homem se não for pelo Espírito Santo revelando o poder de Cristo na nossa vida. A PNL, como diz alguns, que é uma programação neurolinguística, a psicanálise ou a filosofia e a psicologia, o que elas fizeram durante esses séculos? Nutriram-se da revelação do Espírito Santo de Deus, mas tiraram o principal, que é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem como revelar Cristo. Sem revelar Cristo, não tem como você se transformar. Você sempre vai ficar dependente de um psicólogo, sempre vai ficar dependente de um psicanalista, você sempre vai ficar dependente de uma técnica para conseguir superar a si mesmo. Então essa caminhada foi para me mostrar o quão é importante o cristão caminhar em sintonia com o que o Senhor nos deixou revelado, ou seja, a fonte é a Bíblia. Não tem nada fora da Bíblia. O que tem fora da Bíblia,
aparentemente nada mais é do que conjecturas humanas para não trazer glórias a Deus e ao seu Filho unigênito. Então tudo cai por terra. Glória a Deus. Então, nessa caminhada, o Senhor, de 2 meses agora, o Senhor me mostrou uma inquietação a qual eu fiz, de uma inquietação que eu tive, a qual eu fiz uma pergunta para o Senhor Deus. Senhor, por que que nós oscilamos tanto na nossa caminhada cristã? Por que que nós temos altos e baixos de forma, como é que eu vou dizer, aos extremos? Nós oramos, nós jejuamos e às vezes alcançamos a graça do nosso Senhor. E quando alcançamos a graça do Senhor, nós passamos um breve momento de gozo daquela graça. Mas chega um momento que a gente perde essa graça. Principalmente, são coisas que eu vivenciei. E por que que nós perdemos essa graça? Por que que nós perdemos isso? Por que vai diluindo isso? E aí o Senhor, depois desse tempo, ao ler as Escrituras e ao desenvolver as Escrituras, no estudo ele fala, eu vou te mostrar por que que vocês oscilam. Por que que nós não conseguimos nos permanecer na presença do Senhor, mesmo tendo dádivas vindas do alto? Simplesmente pelo um fato. Não vivem segundo as Escrituras. Não dominam as Escrituras. Não têm o caráter forjado. Esse é o dilema, né, da nossa caminhada. O caráter forjado de Cristo em nossas vidas. E as Escrituras, ela justamente traz todo o embasamento da transformação do nosso eu, do nosso caráter, como filhos de Deus. Como filhos de Deus, como deve se posicionar e como deve se agradar a Deus. Isso é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela ensina toda essa postura. Ela ensina a construção de um caráter, como também ela ensina que não adianta só apenas a construção, mas que se você não se posicionar diante do Senhor de forma a qual a receber a graça, que é uma graça alcançada não por força e nem por violência, mas sim por devoção e amor a Deus, não se vinga, não se consegue ver e vislumbrar. Logo, as suas máscaras acabam consumindo a beleza e a majestade de Deus, porque essas máscaras, que são nada mais, nada menos do que a nossa vaidade, acaba consumindo o brilhantismo e a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, né? Então, serve para todo esse entendimento. Então, vamos lá. Sobre a soberania de Deus, o entendimento sobre a soberania. Olha, Salmo 103, olha só, o Senhor tem estabelecido. O Senhor tem estabelecido. Eu vou pegar por pontos aqui para a gente poder destrinchar. Estudo sobre a soberania. Então, texto referência sobre a soberania de Deus. Salmo 19. O Senhor. Se a gente for observar aí, o que está dizendo, olha como é que está escrito a palavra Senhor. Ela está escrito em letra maiúscula e minúscula em algumas escrituras. Na minha, ela está em caixa alta. Em algumas está em caixa menor. No caso aqui que o autor do livro, ele colocou dentro de um Senhor com letra minúscula. Existe uma diferença. Caixa alta, que é o Senhor Yahvé, que é destinado a Yahvé, o nome impronunciável, que é o Pai, é o poderoso, é o absoluto. O outro, que é o Senhor com caixas baixas, letra maiúscula, caixa baixa, está referindo-se a Jesus, referindo-se ao Senhor Jesus. Então, o Senhor, ou seja, Cristo, tem estabelecido o seu trono. Que trono? Como é esse trono?
do que se trata esse trono? Por que esse trono para a nossa realidade? Então o trono, a gente tem uma referência do trono do Senhor no Salmo 89, 14. Vamos dar uma olhada lá. Olha só como é que é estabelecido o trono do Senhor. O trono do Senhor está estabelecido, algumas traduções tem justiça e juízo. Em outras traduções, tem justiça e direito. E aí a gente vai trazendo, vai descrevendo, vai quebrando cada palavra, cada trechozinho disso, para entender o todo da mensagem que o Senhor traz por intermédio desse versículo. Então, 89, 14. Então, vamos lá. A justiça, o juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Então, essa é a base a qual o Senhor, o trono do Senhor está estabelecido. O trono nada mais é do que o assentar de Deus. É como o Senhor, ele senta neste trono para proferir o seu poder, o seu juízo e o seu governo. É a base, é onde ele está estabelecido, para transmitir o seu querer para tudo que está abaixo dele. Tudo que está abaixo dele. Não tem como passar despercebido, não tem como ser algo ser manifesto se não for pela vontade de Deus e conforme ao poder e as diretrizes desse Senhor. Então, o que a gente entende como justiça? É uma justiça segundo o que nós temos como preceito secular? É um contexto segundo o nosso querer, a nossa caminhada? Essa justiça, ela vai além disso. Ela transpassa a literalidade e as visões e as filosofias nossas. É uma justiça que não depende do nosso pensar e do nosso achar. É uma justiça manifesta, é uma justiça direcionada para o homem. Cabe ao homem a senti-la e a viver e a retransmiti-la no seu ato e no seu caminhar. Senhor Jesus. Olha só aqui como é que nós temos Isaías 66, 1. 66, 1. Glória a Deus. Aleluia. Yes. Amém. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaria vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque minha mão, aí vem o segundo, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas estas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme de minha palavra. Aleluia. O céu é o meu trono. O céu, aqui a gente entende também como sustento. É onde fica as colunas dos céus. É de onde é feito toda a estrutura para a glória de Deus, do reino de Deus. E onde Deus firma o seu trono e como ele firma o seu trono para governar a sua criação e os seus criados e suas criaturas. Então, tudo abaixo deste trono é governado segundo o poder e o querer deste Deus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Então, do trono, a gente tem o nome do hebraico Kisser, que tem o entendimento de dignidade real. A dignidade real é
quando a gente vê, a gente tem as referências históricas, nós também temos algumas referências de documentários, a qual o trono ele representa o empoderamento daquele senhor, a forma como ele senta para analisar, ver e interagir com o seu reino e com os seus súditos. Lógico que toda coisa que nós temos sobre a terra é sombra daquilo que é nos céus. Então, o homem busca imitar a condição divina e transformar isso dentro de algo palpável à nossa realidade. Então, o homem, ele simplesmente, ele representa Deus, ele procura representar Deus nas suas atitudes. Aí onde é que vem a caminhada, a ideia da descrição desse trono. Então, o trono de Deus representa a dignidade real, a postura real do soberano eterno Deus. E desse trono que sai justiça, ou seja, que o trono de Deus é alicerçado em justiça, a qual eu fiz algumas pesquisas com relação à justiça num contexto secular, e o dicionário Oxford descreve que representa a qualidade que está em conformidade com o que é de direito, maneira de perceber, auxiliar o que é direito justo. A questão da justiça. A justiça de Deus, ela é o enquadramento do cristão, é o enquadramento de todas as coisas que ele fez, conforme os seus desígnios e conforme a sua qualificação. Então, não é segundo o meu achismo, ou não é segundo a minha justiça com base o que eu aprendi com a minha família ou o que eu li conforme as diretrizes do nosso mundo. A justiça de Deus é o conformamento do homem dentro daquilo ou conforme aquilo Deus pré-estipulou para o homem viver, conforme a sua vontade e o seu querer. Um outro ponto é o reconhecimento de mérito de alguém ou de algo, que está relacionado à questão de justiça. A questão de alcançar o reconhecimento e o mérito do Senhor também está traçado dentro das nossas escrituras como um caminho e um objetivo para nos transformar, para transformar o nosso caráter e transformar a nossa realidade. Então, o cristão, quando ele recebe essa bênção, ou quando ele recebe algo de Deus, a transitoriedade ou a permanência nessa condição de Deus está relacionado ao caráter adaptado ou caráter transformado para receber, gerenciar e administrar aquela bênção vinda do alto, vinda de Deus. Então, o cristão, para não ficar na oscilação entre céu e inferno, está na transformação do caráter. Sem um caráter transformado, sem um caráter de Cristo, sem um caráter moldado conforme a justiça de Deus, conforme as diretrizes ou os direitos de Deus, ele não perdura. Fica fica oscilando, um na igreja, outro no mundo. Recebe a bênção e quando recebe a bênção se lambuza, cai, porque o caráter não estava trabalhado para receber aquela bênção da forma que deveria. E aí oscila, daí cai, daí perde a bênção. Então, às vezes, quando o Senhor, ele não lhe dá, como o irmão disse, ele não te beneficia, ou ele não te traz aquela batalha a qual você está lutando, mesmo jejuando, mesmo lendo as Escrituras, mesmo se consagrando, e não vem essa bênção, e não vem aquele objetivo a qual você recebe, é porque seu caráter ainda não chegou no limite a qual é necessário para você receber aquela bênção e receber aquela dádiva de Deus. Por quê? Justamente para você não oscilar. Mas também tem um limite. Se eu também não recebo, eu oscilo e me desprendo. O Senhor não me ouve, então eu não estou na igreja. Não vou mais para a igreja, o Senhor não está me ouvindo.
já mostra também que a forma como busca o entendimento, a forma como busca o relacionamento com Deus, também ele está descompassado com a vontade do Eterno. Está totalmente fora dos desígnios e do alicerce do trono de Deus. Por isso que não recebe. E aí onde é que oscila e cai? Porque não tem entendimento, não conhece a si, não se conhece e nem conhece o Senhor Deus. Isso acontece com a gente. Isso aconteceu comigo. Então, muito da caminhada a qual que eu tenho com o Senhor, ele está dentro desse alto e baixo, até o entendimento de que, primeiro, quem eu sou, dentro dessa caminhada do Senhor, dentro da caminhada do Evangelho, para onde eu vou, e quem é o meu Senhor e quem é o meu Pai. Entender isso, compreender isso, não tem como se não for na base das Escrituras e conforme a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, olha só. E aí é fundado, ele é forçado, ele é feito, alicerçado na justiça, no direito ou no juízo. O direito, ele segue a lei e os bons costumes. Agora, costumes de quem? Costumes celestiais, conforme a vontade de Deus. Os costumes conforme as descrições a qual Deus deixou para que nós possamos formar a nossa mente, o nosso caráter, para sermos moradores do reino celestial. É muito parecido com um concurso, na realidade, o que a gente vê dentro das Escrituras. Você passa 8, 9, 10 anos estudando para um concurso para você ingressar nele. O concurso nada mais é do que uma adequação de postura, de cultura, para que você possa atuar de forma direta na administração pública. Então, você passa por um critério de avaliação, você passa por um critério de formação para ser aprovado. Não difere do Evangelho. Pelo contrário, isso daqui é uma sombra do que é os reinos dos céus. Então, a nossa caminhada aqui na Terra é um concurso. E são poucas vagas, vamos dizer assim. O caminho é estreito, então ele se estreita. Há poucas vagas, relaciona-se ao caminho estreito. E só passam aqueles que têm o caráter forjado. A transformação real, profunda, legítima, comportamental e aspiração do reino de Deus. Até o aspirar, até o desejar tem que ser conforme a vontade de Deus. Porque teve uma vez que eu desejei algo que não tinha nexo com a vontade, nem nexo com a realidade de Deus. Fiz tudo, não tinha como dar errado. O Senhor virou assim, virou do avesso. Ô crise danada, meu Deus. Mas por quê? Porque o fogo estranho, o que eu entendo dentro dessa trajetória, o fogo estranho que acendeu, o fogo estranho que acendeu em mim, o desejo a qual eu queria, era por vaidade, era por egoísmo. Então não adianta, não vai. Não vai. Vai cair ou não vai chegar aonde tem que chegar. Se o Senhor amar bastante, vai cair para que Ele possa mostrar por que você não recebeu a bênção, por que você não conseguiu receber a graça de Deus. Então, de acordo com os costumes, o senso comum, as normas morais e éticas, certos, correto e justo. Então, toda essa construção do alicerce de Deus, do alicerce do trono de Deus, que está pautado na justiça e no direito, ele está relacionado a como você vai se comportar e como você vai se relacionar nessa caminhada para estar um dia diante da presença do Senhor Jesus. Um dia estar no reino dele, vivendo, andando, respirando a sua presença. Caráter de Cristo tem que ser forjado. Não tem outra forma. Fora disso, não tem meio caráter de Cristo não entra. Meia transformação não entra. Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando e nos capacitando dia após dia para termos esse caráter formado e esse caráter ser manifesto hoje, para que quando o Senhor voltar, não tenhamos dificuldades em expressar esse poder de Deus. Glória a Deus. Vamos lá.
Um outro ponto que a gente tem é... tá aqui. Um outro ponto que nós temos é a faculdade intelectual que permite julgar, avaliar com correção, discernimento, bom senso, capacidade e produção de equilíbrio mental. O que se trata isso? Do direito, ou seja, tem que ser sóbrio. Os direitos que nós temos e os deveres que nós temos como cristão tem que ser sóbrio. Nós temos que ter sobriedade no estudo do Evangelho, no estudo das Escrituras, para que esse caráter seja transformador em nossas vidas. Então, a soberania de Deus, ela está relacionada a esse jugo e esse governo que ele alicerça sobre a nossa vida. Então, aqui no Salmo 103, ele está falando, e o seu trono, e o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Céus, como a gente entende, é o firmamento, é a alicerce de todas as coisas. Tudo no universo, ele está alicerçado. Como diz em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Primeiro ele criou os céus, ou seja, ele vem fundamentando, vem alicerçando o reino dele dos céus, da sua casa, da sua morada, para baixo, para a terra. Para nos trazer esse jugo, para nos trazer esse juízo e esse direito vindo do trono dele, a forma como ele governa a nossas vidas. Assim o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, a qual seria o lugar do meu descanso? Nada que o homem possa fazer vai de encontro à divindade de Deus. A soberania de Deus vem de cima para baixo. A bênção vem de cima para baixo. A comunicação vem de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Então, quando nós buscamos o entendimento, buscamos a sabedoria conforme o nosso querer ou nossas filosofias, você não consegue encontrar Deus. Deus só é encontrado quando você está preparado para receber essa graça e essa maravilha de Deus. Amém. Então, o sentido do fundamento do reino, terra, cosmo e a espiritualidade. Então, os céus, algumas traduções, existe uma especulação entre os teólogos. Então, existe o céu terreno, o céu cósmico e o céu que é a morada do eterno, a morada do Deus Altíssimo. Então, são 3 níveis de céus que tem aí. Então, é o terreno, que é o nosso, essa dimensão que nós conhecemos. E temos o céu, a qual é o cósmico, que é o reino celestial, o reino cosmológico, onde tem a galáxia, e existe o reino de Deus. Então, olha a magnitude como é que é desse trono. Não tem nada fora do cosmo que não seja governado por intermédio deste trono. Nenhum poder sai diferenciado deste trono. Nenhum querer sai diferenciado do trono do Senhor. A soberania dele é inabalável. Tudo que foi feito por intermédio de Deus está alicerçado conforme as diretrizes e as ordenanças deste poder. E para que serve entender a soberania de Deus? Quando a gente busca algo, independente da particularidade de cada um, se você não consegue compreender a soberania de Deus, você vai vacilar. Você não vai conseguir permanecer, tanto na sua busca, como permanecer no gozo. Porque tudo depende dele. Por isso que o salmista Davi, quando ele pecou, a primeira coisa que ele ficou com medo foi de perder o Espírito Santo, porque ele sabe que se ele perdesse, acabou. Tudo ia de água abaixo. Sem esse alicerce, sem essa intimidade, sem saber quem é Deus e a soberania dele, não há fruto bom, agradável e sustentável. Não há nada que você venha produzir, venha trazer esse entendimento, venha trazer essa consistência e essa firmeza na comunicação e na caminhada com relacionamento com Deus. Nada consegue
vingar sem ter o conhecimento da soberania de Deus. E saber a soberania de Deus é saber o limite de onde vai a sua vontade e da onde você pode ir com o seu querer, ou para não ir de encontro ou confrontar a vontade de Deus e você não ser um opróbrio. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. O seu reino domina sobre tudo. Olha que maravilha. Reino de Deus. O seu reino domina sobre tudo. Quando a gente fala o seu reino, e o seu reino domina sobre tudo, nós estamos dizendo que a forma de governo de Deus, a justiça de Deus, o querer de Deus está sobre todas as coisas. O que sair disso é ilusão, é desprazer, até mesmo na caminhada cristã. Se você anda, vive e respira o Evangelho segundo a sua forma de ver, você adapta e dá o seu jeitinho do Evangelho para satisfazer suas necessidades, está fracassado. É um Evangelho morto, é um Evangelho filosófico, apenas que atinge ao estado da mente e da vaidade. Não transmuta, não transforma, não se renova, não se torna um homem novo. É apenas filosófico, robusto no conhecimento, mas pobre na intimidade. Então, se seu reino estabelece e domina sobre tudo, seu reino domina sobre tudo. É todas as coisas, tudo. Desde a fundação, de onde é a morada do Eterno Altíssimo, abaixo de todas as suas criações, de toda a tua criação e de toda a tua criatura. Tudo está sob o desígnio de Deus. O que sai disso tem um leve tempo de retorno. Desviei, faço o que eu quero. Não se preocupa não. As leis vão trazer de volta a vontade, a justiça e o poder de Deus coloca de volta porque Ele é soberano. E nesse trazer de volta, desviei, nesse trazer de volta, vem formando e forjando o seu caráter. Aqueles que aceitam. Os que não aceitam ficam batendo cabeça. Eu passei muitos anos batendo cabeça. Muitos anos entendendo as Escrituras e trazendo as Escrituras dentro do meu conforto. Aí eu cheguei a um tempo que eu não aguentei, minha força acabou. Aí eu perguntei, Senhor, como é que é o seu Evangelho? Me ensina. E aí, enveredei, cheguei na congregação e quis ficar ali no cantinho, recebendo, apenas entendendo o que é o Senhor, aprendendo de forma silenciosa. Então, aqui na congregação vai fazer quase uns 4 anos que eu estou aqui, mas sempre fiquei ali no anonimato, nos cantinhos, quietinho, porque dessa vez eu falei, dessa vez eu não vou levar o meu entendimento, o que eu aprendi lendo pelo meu esforço intelectual. E olha, meu irmão, depois que você vicia na caminhada, vicia nas suas formas, é muito doloroso, porque você rompe, né? A estrada está aqui, o poder de Deus está emanando aqui para todo mundo, de cima do trono dele, está emanando. Aí você, vou dar uma fugidinha, vou vir para a direita, ou para a esquerda. Beleza, começa, maravilhoso, começa a estudar, começa a prosperar, falsa prosperidade, falsa o entendimento, falsa caminhada. Aí você se depara, opa, calma aí, tem uma resistência aqui. E aí você acha que com o intelecto você vai romper, com a sua força de vontade, com seu vigor físico, você vai romper. Aí você bate uma, bate 2, bate 3, já começa a ficar titubeante, fala, está errado. Mas está falando aqui que eu posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Aí a palavra é eu. Porque você está no seu eu. É segundo o que você acha. Pode estar até certo, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, você não consegue. Se não tiver o Espírito Santo de Deus te instruindo e te capacitando dentro das diretrizes e juízos de Deus, você não consegue, não adianta bater cabeça. Aí quando você descansa, você simplesmente bate a cabeça, não consegue ver que não tem como, e todas as coisas ascendem para que, poxa, eu estou na direção certa, mas não vai, porque não tem Cristo.
É segundo sua filosofia. Não vai. Aí, nessa curvatura, para você retornar ao Espírito Santo de Deus, voltar às diretrizes do Senhor, é que vem os intempéries e o caos dentro dos questionamentos mentais. E por que disso e para que disso? E começa aquele murmúrio, aquela explosão interna. Porque você não conhece a soberania de Deus. Você quer quebrar a soberania de Deus. E não é assim que funciona. A soberania de Deus, ela é inabalável. Ela é intransferível. Ela é única. Esse daqui, ele não passa isso para nós. Ele até coloca nossas diretrizes para a imutabilidade dele, para que nós não sejamos moldados conforme a vontade do mundo. Não nos conformeis com o mundo. Imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus, ele é imutável. Imagina o alicerce do mundo, o alicerce do cosmos. Se ele cogitar mudar, o que acontece com tudo? Some. Se ele mudar, some tudo. Deixa de mudar, deixa de existir. Tudo que a gente conhece, todo o cosmos, tudo abaixo dele, muda. Ele continua sendo ele, mas o resto some, se consome. Glória a Deus. Então, a forma de governo do Senhor, a forma de governar de Deus, ela é poderosíssima. Ela é justa e ela é agradável. Ela é pautada na justiça e no direito, Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas 29, 10. 10-13. Agora me tenho vindo ao coração que faço uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Para que se desvie de nós a dor da sua ira. Agora, filho meu, não sejais negligente, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servir, e para serdes seu ministro e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas. Amém, Senhor. Acho que eu anotei alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Crônicas, ou é Coríntios? Deixa eu ver aqui. Amém. Vamos pular, vamos para a próxima. Daniel 4:3. Eita, Jesus. Acha que é fácil, né? Tá aqui na frente. Ver o pastor Almeron falando tão bonito, os irmãos maravilhosamente bonitos. Não é fácil. Existe uma pressão interna sua para você não deixar. Olha só, pelo menos na minha cabeça, olha como é que funciona. Eu estou aqui ministrando e eu fico preocupado em não dizer algo que não venha do Senhor, que não seja conforme o que eu conversei com o Senhor, para não entrar nenhum tipo de sentimento filosófico meu, de forma a qual venha me deixar como algo maior do que o Senhor, que é o objetivo da palavra. Então imagina a briga, tá? Aqui brigando, aí fica o irmão Almeron ali, eu olhando, porque há uma admiração pessoal, né? De pupilo, aquela coisa de discípulo e mestre também, com os irmãos maravilhosos, meu Deus do céu. Aí você fica aqui assim, como é que eu vou lidar com isso dentro da mente? Olha só o jogo que é mental. Mas vamos lá. Amo isso. Amo conhecer as Escrituras. Amo debruçar as Escrituras. Não tem coisa melhor. E eu gosto de destrinchar, vírgula por vírgula, palavra por palavra, por quê? Nada melhor do que a própria palavra do Senhor revelando Ele mesmo, né? Eu usava muitas outras coisas, mas hoje para mim se resume a uma boa enciclopédia para entender o processo cultural, um bom dicionário de língua portuguesa e um bom dicionário teológico, né? Bíblico, um dicionário bíblico, para poder compreender o que o Senhor diz dele mesmo para nós. Então, a imutabilidade de Deus, vamos lá. Daniel 4. Deus Todo-Poderoso.
Glória a Deus. Vamos lá. Daniel 4:3. Quão grandes são seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Sempre eterno, é eterno. O seu domínio é perfeito, é eterno, é transmutacional. Ele vai além das possibilidades que o homem pode pensar ou querer pensar. E o seu domínio é de geração em geração. Quando ele traz de geração em geração, é o homem tentando entender como funciona a sua ação e a sua atuação no meio das gerações. Então, o domínio do Senhor, ele sobre a nossa condição humana, ele é eterno nos trazer as suas maravilhas e seus sinais. Ele é sempre eterno e ele é de geração em geração. Ele nunca parará de trazer ou de fazer o que é necessário para nos transformar com o caráter, para nos trazer a transformação do caráter de Cristo, ou nos transformar no novo homem, no homem a qual Jesus foi a referência para que nós sejamos hoje devotos dele e estar na presença dele. Glória a Deus. Imutabilidade do Senhor. Glória a Deus. Tiago 1,17, né? É o que a gente tem como proposta. Tiago 1,17. Para mim, eu entendi que o Tiago 1, ele está mais na imutabilidade do que... Eu achei que vinha dentro de uma ordem, né? E eu achei que 1 Timóteo não seria, né, dentro da continuidade, dentro da lógica da soberania e imutabilidade de Deus e eternidade de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva. Dádiva, o que é a dádiva? Do grego significa doses, presente. Só que esse presente, dentro da visão grega, é um presente espontâneo. É algo dado de forma espontânea. Para a gente poder entender um pouco de como se relaciona, como é descrito o Evangelho dentro do contexto do Novo Testamento, a gente tem que entender um pouquinho também como é que os gregos viam certos tipos de palavra, porque as palavras não eram colocadas de qualquer jeito, era colocada dentro de um sentido divino. Existem, então, várias formas de se ver, divino e humano. Ou seja, teológico e antropocênico. Duas formas de se ver. Então, e dentro das escrituras a visão não é antropocênica, é cristocênica. Então, eles vão sempre trazer uma visão de transformação e de revelação do Cristo Jesus. Tá? Então, a dádiva é um presente espontâneo dado por Deus, e todo dom perfeito vem do alto. O que é dom? Eu achava que dom era só coisa divina, né? E não é outra coisa a não ser divina. Mas o dom, ele está dentro de um significado, ele tem um significado histórico e eclesiástico. O eclesiástico está ligado a cargo ou função. Só que o dom do Espírito não é um cargo e uma função, é um sentimento, é uma intimidade espiritual. Um cargo, ou seja, o irmão Adair, ele tem um dom, significa que ele está empossado daquele dom a qual Deus lhe proporcionou. E por ele ter formado o caráter, está transformado o caráter, tem domínio da soberania de Deus, compreende o domínio, né, teológico da soberania de Deus, ele é empossado, ele é dado este dom para ele fazer o trabalho do Senhor, conforme as diretrizes do Senhor. Então não adianta você ter um dom e usar de forma secular, que ele vai ser xoxo. Ele não vai frutificar. E se frutificar é pela metade. Isso não é obra do Senhor. O Senhor não tem meio termo. Ou ele é ou não é. É uma das coisas que até eu tirei do meu vocabulário, a qual o irmão aqui ele gosta de dizer, e sim, é a caminhada dele também, e a caminhada da grande maioria. Para mim, eu tirei a palavra livre-arbítrio. Para um cristão, para mim, eu não verso dentro do livre-arbítrio, para não me deixar levar que, eu posso. Eu tiro esse não, eu posso.
ou agora eu ando conforme a vontade do Espírito Santo e da vontade de Cristo, ou eu não ando. Porque se eu conjecturo, se eu coloco na minha... Isso como cristão, tá, irmãos? Como cristão. Se eu desci as águas, e se eu falei, o Senhor Jesus é o meu Senhor, e eu confesso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não verso no livre-arbítrio, para não criar a segunda opção. Então, para mim, eu fechei mesmo dentro da ortodoxia. Nesse quesito, eu sou ortodoxo. Não, para mim, não existe o livre-arbítrio. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do inimigo. Não tem meio termo. Acabou. Já para evitar de ter dualidade na minha caminhada. E por sofrer demais, misericórdia. É muito mais danoso você fazer a curva e vir pedindo perdão do que você se fazer a vontade de Deus. É muito mais fácil você simplesmente continuar olhando para frente sem olhar para os lados. Olha que transtorno é você fazer algo ruim. Isso aconteceu comigo. Você simplesmente chegar assim, me perdoa porque eu pequei e errei. Lógico, falar agora é fácil. Mas e o sentimento? E a briga? Dentro desse contexto, você não consegue. Então, o dom perfeito do Senhor tem que vir do alto. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele vem de cima para baixo. Jesus, quando foi batizado, veio de onde? Veio do alto. Veio a unção do alto. Juntou. E ele expressou. A auto-intitulação é perigosa, né, pastor? A auto-intitulação. Auto-ungir, como diz um pastor amigo meu, tem muita gente que se auto-unge. Agora eu estou ungido, eu me consagro a pastor, eu me consagro a alguma coisa. Isso é perigoso, porque vai interpretar e vai viver as escrituras e a vontade de Deus de qualquer forma, ou dentro da filosofia dele de vida. Descendo do Pai das luzes, ou seja, do Criador, como diz em Gênesis 1:3, né? E Deus disse, haja luz. Ou seja, abaixo dele ele criou tudo quando ele falou dentro dessa lei. Haja luz, e tudo se fez. E começou aí vem um decorrer da descrição do fazer da criação de Deus, o ato, a ação de Deus criando todas as coisas. Então, o Pai das luzes. Tem esse entendimento, como também tem o entendimento dos pais da luz, ou seja, aquele que emana a luz, brilha a luz, transforma a luz. Que não há mudança e nem sombra de variação. Imagina se Deus fosse mutável. Não, uma hora eu vou para cá. Não, vem para cá. Não, uma hora eu vou para cá. Não, já não quero mais isso. Muitas pessoas embasam essa teologia que que ele pode se arrepender com base em alguns trechos das Escrituras, a qual os irmãos tentaram trazer um entendimento segundo o que ele via dos desígnios de Deus. Mas enfim, isso aí não é demérito para outros dias. Tá. Glória a Deus. Então, o dom, ele está representado, e ele tem uma variação do latim de domínio, sentido de proprietário, possuidor e senhor de. Então, o dom, ele é algo que a pessoa recebe de Deus para poder executar as atividades concernentes a vidas espirituais, para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Imutabilidade. Imagina se a gente tivesse um Deus que muda. Nós estávamos recriando todos os dias. Dormia, recriava outra coisa. Dormia, recriava outra coisa. Então, o nosso Deus, ele é eterno e ele é sustentável. Ele é único, imutável. Não há outro a não ser ele. Timóteo 6:15, que é e aí onde é que entra a eternidade de Deus. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A qual seu tempo? Tempo de quem? De Deus. Nesse caso aqui, o tempo
vem do grego kairos. Nós temos duas formas de ver o tempo, dentro da visão, dentro dessa cultura greco-romana que a gente recebeu, latino, greco-latina, greco-romana, a qual a gente recebe. Então, nós temos Deus, nós temos o tempo kairos e o tempo cronos. Esse tempo cronos é um tempo cronológico baseado dentro das observações do homem, onde ele vê os ciclos da natureza, o tempo, minutos, segundos. Ele está dentro dessa mensuração humana. O kairos não. Ele está dentro da espontaneidade de Deus. E ele foi escolhido tão perfeitamente nisso, porque o tempo de Deus é o quê? É um tempo que você não espera, não é seu. É o tempo perfeito, né? Kairos, ou kairos, é um tempo perfeito. E perfeito só tem um, a Deus, a vontade dele. Então é o tempo dele. Então, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, a qual o seu tempo, conforme a sua vontade, a sua espontaneidade, ele revelará Cristo Jesus em nossas vidas e na vida de toda a humanidade, de toda a nossa trajetória bíblica, a qual o Senhor vem nos revelando, desde Gênesis até Apocalipse, revelando Cristo em sua manifestação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele que tem, aí, próximo versículo 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, o que habita nas luzes, porque ele que criou todas as coisas, ele é eterno, porque se tudo abaixo dele, o reino dele é eterno, logo ele é eterno e imutável. Ele é único e poderoso Deus. Não há nada além dele, abaixo dele, que possa transgredir a sua soberania, que possa tentar arranhar ou imacular a soberania do Deus Altíssimo. Então, nós temos 3 chaves de consciência dentro desse versículo. Imortalidade de Deus, habita na luz e sempre eterno. A imortalidade de Deus, ou seja, é eternidade. Ele não morre, não tem vida, ele não tem vida humana, ele tem a vida divina, algo que é eterno, que sustenta todas as coisas. E habita nas luzes porque a qual ele fez com as suas próprias mãos, como diz nas Escrituras. Por ter feito, ou seja, algo que só pode ele mesmo viver, ou só ele mesmo pode manifestar, ou seja, tudo que ele faz com a sua própria mão é onde ele pode habitar. O humano ele fez, nós, ele foi feito pelas próprias mãos dele. Ele nos fez, então ele pode morar no nós. Ele mora em nós, desde que nós permitamos, desde que nós andamos conforme as diretrizes e as orientações do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado. Não deu para dar continuidade, mas eu espero que tenha trazido um pouco dessa comunhão com o Eterno. Tinha mais coisas aqui, ó. Vou dar só uma lidinha no Salmo, só um Salmo 90 aqui, 90, 1 e 2, qual o irmão leu ali. 1 e 2, só para a gente fechar. Deus é maravilhoso. Deus é único. Salmo 90, e como está também aqui no tópico, Salmo 90, 1 e 2. O Senhor, ou seja, Yahvé, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascessem, ou que tu formastes a terra, o mundo, mesmo da eternidade, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém, Deus. Estamos terminando, viu, irmão? Estão com pressa? Não, né? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vou entrar aqui um pouquinho. A gente optou por dar uma aula para as crianças lá embaixo, e a aula está tão boa, eu estou gostando, acho que os irmãos também, né? Então, a gente vai dar um tempinho a mais para o professor, e quando acabar aqui, acabou de vez, e a gente acompanha as crianças lá embaixo, tá ok? Deus abençoe os irmãos, fica à vontade, Deus. É um tempinho melhor. Glória a Deus. Então, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração.
Ou seja, as benesses de Deus, ela está nos conduzindo de geração em geração. Ele vem nos formando de geração em geração. Quando dá essa questão de geração em geração, a gente pode entender que é contínua e eterna a ação e o desenvolvimento do Senhor Deus em nossas vidas. E Ele é o nosso refúgio, onde nós podemos nos descansar, onde nós podemos nos ancorar para receber as orientações e as diretrizes a qual Ele nos capacita para nos transformar dia após dia no novo homem. Glória a Deus. Antes que o monte nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que eu achei interessante também, dentro do estudo, é que existe a eternidade de Deus escrita com E minúsculo e existe a eternidade de Deus escrita com E maiúsculo. São detalhezinhos, né, que a gente às vezes passa na leitura despercebido, mas quando a gente vê as escrituras dentro do E minúsculo, o que a gente entende dentro da construção do texto bíblico é que quando se é eternidade de Deus, ele está dizendo de manifestação e transferência de poder de Deus para o homem, no sentido das obras a qual ele realiza em nossas vidas. Então, a eternidade de Deus, quando ele fala eternidade de Deus, está relacionado ao fazer dele, ao agir dele, à transformação, algo que ele transfere. Essa é a eternidade que ele transfere para nós. Quando ele transmite isso para nós e passa para nós, é o ato de realizar as suas proezas, as suas façanhas, as suas maravilhas em nossas vidas. Então, a eternidade de Deus, nesse sentido, está relacionada à ação e o agir dele em nossas vidas. Então, a eternidade manifesta no agir de Deus, no transferir o poder, no transferir as suas dádivas a nós. Amém? Então, tá sendo claro, irmãos? Então, dá para entender um pouquinho? Amém. Glória a Deus. Aí o Salmo 103 também, no 17, 103, 17, dá a continuidade lá de cima. Olha só, Salmo 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade. Olha só, a misericórdia do Senhor é um atributo, é uma ação dele. Está em E minúsculo. Na minha escritura está em E minúsculo, em algumas, e na grande maioria que eu vi, todas estão em E minúsculo, as que eu tenho como referência, né, de estudo. Então, mas o ministério do Senhor, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade a eternidade, ou seja, a ação dele, o que ele transfere para nós, da eternidade que ele transfere para nós, é a sua benevolência, é a sua misericórdia. A eternidade de Deus transferida, compartilhada com o homem, é as ações dele, para a minha geração, para a geração anterior à do meu pai, e assim por diante, até chegar, né, se a gente pegar, for trazendo, sempre Deus veio derramando as suas misericórdias, a sua ação de transferir as benevolências dele. É de eternidade, ou seja, tem um ciclo, tem um começo, na realidade nunca vai ter fim, sempre vai ter um começo e um recomeço, para aqueles que estão andando e buscando a transformação de caráter. Sobre aquele que o temem, olha só, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade a eternidade e até a eternidade. Sobre aquele que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aquele que o temem. Como podemos temer ao Senhor se não conhecemos a soberania, a imutabilidade e a eternidade? Como temer algo que você não o conhece? Esse estudo aqui foi perfeito, é perfeito, porque você conhece o caráter de Deus. Os atributos de Deus é perfeito, é maravilhoso, para nos trazer essa mentalidade, ou esse caráter de Cristo em nossas vidas. E andar como cristãos que têm intimidade com o querer de Deus, intimidade com o fazer de Deus, intimidade na transformação de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia.
Então, o efeito da benécia de Deus vivo com um ato contínuo, foi o que eu escrevi como esboço. A eternidade transmitida, compartilhada com os homens, está no fazer, na ação de Deus, nas misericórdias, nas bênçãos, nos dons, são eternos, porque vem dele, vem do alto. Se vem do alto, é eterno. Então a eternidade de Deus, ela tem a eternidade de Deus na condição de ser Deus, por ele ser Deus, ele é eterno, e na condição e na transmissão de suas benécias. Tinha escrito em algum lugar aqui, agora só Jesus para saber, acho que é Daniel. Daniel 4, não sei, deixa eu só dar uma olhada aqui. É o Daniel 4:3 mesmo. Lá ele descreve a condição, a eternidade de Deus em letra maiúscula, a qual é a condição de Deus, Deus eterno. Amém? Então é isso. Então, entender a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus é a gente compreender os processos a qual ele nos faz passar. Se nós entendermos, se nós vivermos debruçado nas Escrituras, estudando as Escrituras, aplicando as Escrituras, permitindo transformação de caráter, nós vamos ter uma formação e termos a atitude e a postura do Filho de Deus, como Cristo. Como ele mesmo fala, eu sou o caminho e a verdade. Não tem como ir ao Pai se não for por ele. Não tem como ir ao Pai se nós não estudássemos ou estudarmos a postura dele, a forma como ele lidar com as vontades de Deus e com os desígnios de Deus. Não tem como você chegar a ter o reino dos céus ou a viver o reino dos céus, tanto aqui como no posterior ao lado de Deus, se você não tem um caráter transformado. Então, a caminhada minha, na realidade, também, ela está muito voltada a ter esse caráter de Deus, a viver esse caráter de Deus. Transformação, renovação e testemunho. Esse é um dos lemas do nós cristãos, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Para encerrar, eu gosto muito de assistir documentários, né? Eu aboli a televisão, na realidade eu aboli a televisão de forma secular. Então eu procuro escolher matérias de estudo de cunho para mim, para edificação. E eu estava assistindo um documentário que estava relacionado aos mistérios, né, das traduções, aos mistérios do Evangelho e aos mistérios das sabedorias que estavam intrínsecas a alguns grandes pensadores. E um dos entrevistados, ele falou o seguinte: eu tenho 30 anos que estudo um filósofo matemático, um gênio. 30 anos. Aí eu parei e caiu aquela ficha, sabe? Eu sou na época da ficha, então caiu a ficha. Quando as Escrituras ela fala para a gente que para a gente não se afastar do rolo, e para todo imperador, todo rei de Israel, ele tinha que transcrever a Torá, ele tinha que reescrever a Torá, porque era uma forma de forçar ele a estudar e andar nos desígnios do caminho de Deus. Então nós, como cristãos, nós temos que ter, o mesmo tempo de vida, nós temos que ter um tempo de vida também de devocional, de estudo, de dedicação ao nosso rolo da vida. Não tem como você se tornar um exímio conhecedor, entender Deus, o que Ele quer. Entender Deus, o que eu falo é no sentido de fazer o que Ele quer, se você não conhece os atributos e o caráter de Deus. Se você não tem intimidade com o falar de Cristo, com o caminhar de Cristo e com o pensar de Cristo. Então, entender soberania, eternidade, imutabilidade, sem entender isso, compreender isso, viver isso, aplicar isso no dia a dia, é um evangelho pela metade. Ele vai oscilar todos os dias. Uma hora você está bem, outra hora você está ruim. Outra hora você está bem, outra hora você está ruim. E quando você debruça nas Escrituras, quando você transforma a sua vida, e tudo o que está falando na Bíblia, eu faço. O que não está falando na Bíblia, eu não faço.
É meio que o direito público. Não sei se tem muitos concurseiros aqui, já passaram pela fase da concurseiro. Na administração pública fala o seguinte: se a lei não fala, se a lei não descreve o que eu posso fazer, eu não faço. Tem que ser a mesma coisa para nós dentro do nosso cristianismo. A Bíblia fala que eu posso fazer? Não, ela não fala nada, então não faço. Ela deixa meio que entendido, então não faça. Vai orar, vai jejuar. Então isso é o permear da nossa caminhada. Debruçar. O tempo de nossa vida é para sermos exímios estudiosos e aplicadores da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a transformação de nossa vida e da vida de quem está em nossa volta e da nossa caminhada como seres sociáveis. Amém? Deus seja louvado, desculpa pela demora. Eu espero ter transmitido a comunhão que eu tive com o Senhor Altíssimo. Paz do Senhor.